Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós, que nos possibilite nesta manhã o entendimento das lições do Evangelho, o entendimento das lições que a doutrina espírita nos traz. Como disse o Roberto, muito bom, sempre muito bom estarmos reunidos. Estarmos reunidos em nome da doutrina espírita, em nome do nosso Mestre Jesus. E quando uma casa espírita faz aniversário, imaginem a comunidade de encarnados, nós aqui, e desencarnados, que também se felicitam por este aniversário. 25 anos, né? Às vezes até eu brinco com o pessoal, não são 25 dias, não são 25 meses. É muito trabalho, é muita coisa que foi desenvolvida, e voluntariamente. É sempre bom que se diga. É um trabalho fundamentalmente baseado no amor. O amor que é ensinado na tribuna espírita, nos estudos, deve ser vivenciado. Essa é a proposta espírita, e é isso que as casas espíritas proporcionam onde quer que estejam. No Brasil estão espalhadas aí, e mundo afora também, muitas vezes através dos próprios brasileiros, né, cumprindo a própria destinação de pátria do Evangelho, levam inclusive para o exterior essa doutrina amada por nós e que tanto nos faz bem, tanto nos alegra e nos dá sentido, roteiro, direção para as nossas existências. O aniversário de uma casa espírita, portanto, não é um evento individual, é um evento da comunidade espírita. E a comunidade espírita de Barra Bonita está feliz pelos 25 anos do Grupo Espírita Bezerra de Menezes. Páscoa indica passagem. E muitos nos questionam, perguntam sobre o significado disso para nós espíritas. Porque há aqueles que, de forma enganosa, acreditam que a Páscoa está vinculada aos grupos religiosos tradicionais, que dentro das suas crenças cumprem os seus ritos, têm, enfim, uma visão diferenciada assim daquela que nós, espíritas, possuímos sobre a data. Embora não tenhamos ritos, formalidades a cumprir, é inevitável pensarmos que o evento, o fato histórico da ressurreição de Jesus foi fundamental para a cristandade. Alguns historiadores chegam a dizer que não haveria cristianismo, tal qual o conhecemos, sem a ressurreição do Mestre. E basta fazermos uma rememoração dos eventos que ocorreram naquela época há mais de 2000 anos para constatarmos essa realidade. Após a prisão do Mestre, o que aconteceu com aquele grupo de apóstolos, de discípulos que se reuniram em torno de Jesus? Todos fugiram. Todos se apartaram da presença do Mestre. Até Pedro, o líder deste grupo, foi sim atrás do Cristo, foi assim atrás do Mestre. Mas bem sabemos que rodeando o pátio em que Jesus se encontrava preso, quando perguntado a respeito se ele era ligado ao Nazareno, por 3 vezes o negou. Assim como todo o grupo de apóstolos também se afastou naquele momento. E tão atemorizados ficaram após a crucificação e morte de Jesus, que se reuniam. Os evangelistas, quando tratam disso, falam que eles estavam atemorizados, reunidos no cenáculo em Jerusalém, de portas trancadas, com medo que acontecesse o mesmo com eles. Embora Jesus, por diversas vezes, tivesse anunciado que ele ressuscitaria no 3º dia, é recorrente, várias e várias vezes Jesus passava uma instrução, passava um ensinamento e dizia: quando o Filho do Homem se levantar ao 3º dia, ressuscitarei ao 3º dia. E os homens ouviam isso, os seus discípulos, sem compreender exatamente o que significavam aquelas palavras. Mas chamava-lhes a atenção de que seria um evento diferente. E o fato ocorreu, se confirmou. Ao 3º dia, não foi encontrado o corpo do Mestre lá onde fora depositado. Dizem os próprios evangelistas
que José de Arimateia se encarregou de levar o corpo para uma espécie de caverna em que foi depositado o corpo, e uma pedra foi rolada para a frente deste túmulo, guardado por 2 soldados romanos. Os fatos relatados pelos evangelistas, dos quais trataremos parcialmente, vamos tomar essa abordagem por 2 aspectos. Pois há a primeira pessoa que toma contato com Jesus após a ressurreição, e quando falamos da forma diferenciada como Jesus se relaciona com as mulheres no seu evangelho, e a mesma forma que é reforçada pela doutrina espírita no século XIX por Allan Kardec, vamos tomar essa base, esse parâmetro para a comparação. De que forma, após a ressurreição, que recado Jesus transmite às mulheres e também aos homens, pois ele aparece depois ao grupo dos apóstolos. Vamos encontrar no Evangelho de João, portanto, no capítulo de número 20, vamos transmitir aqui um pequeno relato deste evento. Jesus, então, ressuscita, e a primeira pessoa a quem ele aparece é Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Relata João: voltando-se para trás, Maria viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Não conseguiu identificá-lo de imediato. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, que eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria, com aquele tom, aquela exclamação que lhe era tão peculiar. E ela, voltando, disse-lhe, reconhecendo: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. O fato é que os discípulos não acreditaram em Maria. Quando ela chega para relatar o que havia ocorrido, e olha que várias e várias vezes Jesus dizia: ressuscitarei ao 3º dia, aquele grupo de discípulos. Quando chega Maria, e nós bem sabemos a sociedade judaica como era, extremamente machista, desconsiderava a mulher. Jesus tem uma postura totalmente diferente. Mas, inclusive, aquele grupo dos discípulos, dos 12, aquele momento 11, pois Judas já havia se suicidado, aquele grupo tinha a mesma postura. Até uma postura, dizem os estudiosos do próprio cristianismo naquela época, até ciumenta com relação a essas mulheres que se aproximavam de Jesus. Porque era senso comum que um homem não deveria sequer dirigir a palavra a uma mulher. Basta no próprio Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana, a mulher da Samaria, no poço. Ele pede água. Ela mesma se assusta, a mulher, dizendo: mas eu sou mulher samaritana e tu falas comigo? Jesus não agia dessa forma, chamava a todos, indistintamente. E na hora que ele ressurge, retorna, aparece a Maria Madalena. Não reconhece de imediato. Dentro da doutrina espírita falamos sobre a existência do corpo espiritual, que não é este nosso corpo físico, mas que pode manter a aparência deste corpo após o desencarne. E fora no entendimento de nós espíritas com este corpo que Jesus reaparece após a ressurreição. E como este corpo não é da mesma materialidade do nosso organismo físico, é natural que de imediato Maria Madalena não tenha reconhecido o Mestre. E quando lhe depara, então, acreditando que era o hortelão, e depois na conversa, a forma como Jesus se expressa ao falar o seu nome, Maria reconhece.
E o indicativo de que ela deveria levar aquela informação adiante era para confirmar este evento histórico fundamental para a história do cristianismo, a ressurreição do Mestre. Os discípulos não acreditaram no primeiro momento. Tomé, indicativo da incredulidade entre eles, chega a dizer que se ele não pusesse o dedo nas chagas do Mestre, não lhe sentisse os cravos nas mãos ou nos punhos, não acreditaria naquilo. Vamos ver novamente no relato de João como se dá o momento em que Jesus aparece para os discípulos. Ou após a primeira aparição, que há dois momentos. No primeiro momento, Jesus aparece, transpõe a porta fechada. Imagine o susto dos discípulos, né? Nós espíritas, muitas vezes falamos, né? Nunca vi um espírito. Acreditamos na existência do espírito. Estudamos a existência do espírito. Mas há espíritas que dizem, se ver o espírito, vou ter medo. É natural que assim seja. É o medo do desconhecido. Se não tivermos ainda um contato com o desencarnado, quando tivermos, o primeiro impulso vai ser de susto, vai ser de temor. Não foi diferente com os discípulos. Num primeiro momento, ou na primeira aparição, reunidos que estavam temerosos no cenáculo de Jerusalém, de portas trancadas, imaginem o clima, né, dentro do ambiente. De repente, transpõe o Espírito de Jesus, corta dentro. O medo foi geral. No entanto, naquela primeira aparição, Tomé não estava. Por isso que depois, quando os outros, além de Maria Madalena, todos os outros já convencidos da ressurreição de Jesus lhe falam, aí ele diz que só se tocasse o dedo na chaga, sentisse os cravos nos pulsos, é que acreditaria na ressurreição do Mestre. E aí vamos para a segunda aparição. Também no Evangelho de João, no capítulo de número 20. 8 dias depois dessa primeira aparição, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Aí já estava Tomé junto. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, novamente, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. E é claro que todos deram um pulo novamente. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e a mete no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e lhe disse, Senhor meu e Deus meu, com uma exclamação. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. A segunda aparição de Jesus, então, na presença de Tomé, simboliza para nós, aí para todos os grupos, o grupo dos discípulos e para toda a cristandade posteriormente, este fato da imortalidade da alma apresentado pelo próprio Cristo. Fato esse que alterou totalmente o panorama da própria crença daqueles homens. Se até então estavam atemorizados, acreditando que aconteceria o mesmo com eles, a partir daí eles tomam de tamanha coragem, de tal forma impulsiona a crença que eles possuíam, a partir da confirmação da imortalidade, que aqueles homens, um após o outro, todos se lançam à divulgação do Evangelho, não mais com temor, mas com grande coragem. De tal forma que, tirando João Evangelista, todos os demais morreram, foram de fato assassinados pela crença que divulgavam. E dentro dessa questão, dentro desse entendimento, vamos ver os recados, já passando aí para a visão, para a interpretação espírita. Jesus, ao conversar com Maria, e a familiaridade que ele possuía, a afinidade que ele possuía com Maria Madalena, quando pede para que ela seja, ela, mulher, pensando na mulher como algo rejeitado à época, para que ela seja a portadora da mensagem da ressurreição,
Isso é por demais significativo. Algo que será reabilitado no século XIX por Allan Kardec. Porque Allan Kardec se serve de início para a própria elaboração de O Livro dos Espíritos de duas jovens adolescentes, para que elas, tal qual Maria Madalena, sejam as portadoras da mensagem da espiritualidade amiga para a renovação do cristianismo para os dias atuais na mensagem do Consolador prometido. A doutrina espírita, mais uma vez, chegaria ao mundo por intermédio, pela intervenção das mulheres. Significativa essa proposta até pelo fato de, tal como Jesus, Kardec e a doutrina espírita não faz distinção de nós, homens ou mulheres. Pelo contrário. Se observarmos no próprio panorama da casa espírita, nós homens tenhamos cuidado, viu? Porque com o passar do tempo seremos cada vez mais minoria. Vejam que tanto na tribuna como nos trabalhos da assistência, há um grande contingente, há um grande número de mulheres nos trabalhos. Isso por quê? Há uma maior sensibilidade, isso é natural, isso é da alma feminina, para com relação às coisas de ordem espiritual. Leon Denis, que é um filósofo espírita, continuador da própria obra de Allan Kardec, ele chega a afirmar, aí de forma até absoluta, de que a mulher é melhor médium do que o homem. E diz que a própria organização física da mulher contribui para isso. A própria complexidade da formação do organismo feminino facilita a comunicação mediúnica. E ele é absoluto a afirmar de que a mulher é melhor médium do que o homem. É lógico que esse absolutismo de Leon Denis leva em conta as experiências pessoais que ele viveu à sua época. Porque poderíamos citar outros exemplos de grandes médiuns homens. Chico Xavier. Embora ninguém possa negar que a personalidade de Chico Xavier era de imensa, de tamanha sensibilidade, que muitas vezes se aproxima da própria sensibilidade feminina. Teria o próprio Chico certa vez dito que aquela era uma de suas encarnações como homem após uma grande sequência, uma sequência de várias existências em corpos femininos. Teria sido Chico Xavier em outras existências, mulher, por várias encarnações, e reencarnara naquela oportunidade como homem, o Chico que conhecemos. É natural que trouxesse na sua estrutura psicológica muito disto que nós falamos, da sensibilidade feminina. Pensando em tudo isso, portanto, é lógico que os espíritos fazem uso dessa sensibilidade em benefício da própria espiritualidade. Se há, infelizmente, mulheres que por vezes não dignificam tal sensibilidade, aí é uma outra questão para ser conduzida dentro dos parâmetros cristãos. No entanto, o fato é de que a destinação da mulher foi sempre, na história do cristianismo e da doutrina espírita, de porta-voz da espiritualidade superior. E nós, os homens? Vamos tomar a figura de Tomé como exemplo. Tomé passou para a cristandade como a figura do discípulo incrédulo. Ou se não incrédulo, pelo menos daquela crença que precisa crer para ver. Como falamos da estrutura psicológica feminina, baseada na intuitividade, na sensibilidade, nós homens, por essa mesma estrutura psicológica, somos de imediato, ou pelo menos num primeiro ponto de partida, racionais. E aí vamos entender também Tomé. Preciso crer para ver. Jesus falou? É verdade, Jesus falou. Mas eu não vi, eu não senti, eu não toquei. E nós homens somos muito ligados ainda à questão das sensações. Precisamos disso. Isso era um defeito, era uma falha de Tomé? Não. Fazia parte da sua estrutura psicológica, como faz parte da estrutura psicológica de nós homens. Mas o fato mais significativo é a forma como Jesus fala, de que felizes aqueles que creram sem terem visto.
que o que Tomé pediu foi o contrário. Para crer, teria que ver. E dentro da própria doutrina espírita, nós vamos ver que muitas vezes, inclusive nós homens, acreditamos sem termos visto. Como eu disse, eu, por exemplo, jamais vi um espírito desencarnado. No entanto, tenho plena, absoluta convicção na existência do mundo espiritual e na intervenção que eles têm em nossa vida, frequente, permanente. De tal forma essa convicção que eu tenho certeza que nada, absolutamente nada, que possa ocorrer nessa existência comigo alterará essa convicção. Não precisei ver, mas creio convictamente. Porém, a doutrina espírita volta ao assunto, em um livro dos Espíritos, tratando sobre essa relação dos homens e das mulheres. Pensando que num ponto ideal, não somos nem homens, nem mulheres. Somos espíritos. E na condição de espíritos imortais é que devemos enxergar a vida. Questão de número 202 da obra O Livro dos Espíritos, há um questionamento feito por Allan Kardec à espiritualidade. Pergunta Kardec: quando se é espírito, estamos lá no mundo espiritual, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Muitas vezes pergunta isso para nós com relação às vidas futuras, né? Na próxima, vai querer continuar, ou vai continuar sendo homem ou sendo mulher? No geral, nós reafirmamos aquilo na condição em que estamos, né? Imagina eu como mulher. Né? Ou a mulher, muitas vezes, imagina eu ser homem, adoro ser mulher. Né? A pergunta é se, enquanto estamos no mundo espiritual, vamos pensar antes de vir para essa encarnação, temos alguma preferência vir como homens ou como mulheres? Resposta dos Espíritos é a seguinte: isso pouco importa ao Espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Vejam a forma como os Espíritos superiores tratam essa questão. Pouco importa ao Espírito. Quer dizer, o que é significativo é a nossa alma imortal, o nosso espírito imortal. Depende das provas, das situações que teremos que passar por aqui. O que já indica que há provas e situações diferentes para cada um dos sexos. Nota explicativa de Allan Kardec logo embaixo esclarece que os espíritos se encarnam homens ou mulheres porque eles não têm sexos. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição, lhes oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabe os homens. Quer dizer, precisamos saber o que sabem as mulheres também. E aí complica pra gente. Mas para as mulheres também, elas precisam saber o que sabem os homens, e talvez seja complicado para elas também. Em toda essa questão, o que é proposto não é uma espécie de guerra entre os sexos. Quem é melhor, homem ou mulher? O que propõe a espiritualidade é: nós somos espíritos. E as condições em que vamos viver a presente encarnação ou as futuras, se seremos homens ou se seremos mulheres, é secundário. Segundo a nossa necessidade, as provas a que teremos de ser submetidos, estaremos em uma ou em outra condição. O Espírito perfeito deve tudo saber, por isso deve passar pelas variadas situações. Por isso nós homens devemos aprender, até enquanto estamos na condição física, orgânica, masculina, aprender mais sobre o mundo feminino. Ainda que seja complexo para a gente, né? Ainda que não tenha aparecido alguém para decodificá-las, é possível aprender um pouco a respeito delas, sobre essa intuitividade, sobre essa sensibilidade. Da mesma forma que as mulheres talvez já tenham até aprendido mais do que nós a respeito, né, delas, pelo fato de que, historicamente, houve uma emancipação da mulher dos séculos passados para o atual. Elas passaram a posições que até então eram ocupadas pelos homens,
significa dizer que elas sim se interessaram mais do que nós em aprender do lado masculino das coisas. Isso não quer dizer, por exemplo, trazer para a vida das mulheres determinados hábitos, vícios que nós homens ainda possuímos. Masculinizar a mulher seria um erro. No entanto, buscar essa harmonização entre a sua feminilidade e aquilo que se pode aprender no mundo masculino, isto sim as mulheres vêm aprendendo e por isso se destacando em nossa sociedade. Nós, os homens, estamos aprendendo. De forma forçada até, difícil para nós, estamos aprendendo. A nos colocar frente à vida também de uma forma mais sensibilizada. E a espiritualidade nos ajuda muito neste sentido. Não mais apenas a visão racional, não mais a visão apenas de que tem tudo que ser preto no branco, como se diz. Passamos a entender que além da inteligência analítica, existe a inteligência emocional, que sabemos nos portar, conviver, nos relacionar com as pessoas, muitas vezes trocar de papel dentro do próprio ambiente familiar com a mulher, sendo nós mais pacientes, mais indulgentes, algo que há séculos atrás era impensável. O homem possuía uma estrutura fixa, já pré-definida. Tinha que ser macho, como se falava. E ser macho era seguir um padrão único. Temos que ser todos daquela forma, daquela maneira. Qualquer coisa que destoasse, isso não é coisa de homem. Estamos aprendendo. Com dificuldade, mas estamos aprendendo. E é dentro dessa condição que evolui, que progride o espírito. Falamos de funções diferentes. Questão de O Livro dos Espíritos também, agora de número 822, pergunta Kardec. Os homens, sendo iguais diante da lei de Deus, devem sê-lo igualmente diante da lei dos homens? Resposta. É o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quereris para vós mesmos. Segundo isso, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? Resposta. De direitos, sim. De funções, não. É preciso que cada um esteja colocado no seu lugar. Que o homem se ocupe do exterior e da mulher do interior. Cada um segundo a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, para ser igual, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher. Pois todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização e sua subjugação caminha com a barbárie. Os sexos, aliás, não existem senão pela organização física, visto que os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferença entre eles, sob esse aspecto, e por conseguinte devem gozar dos mesmos direitos. Essa pergunta e essa resposta, para os dias de hoje, é atual e não nos causa grande impacto. Agora imaginem na sociedade do século XIX o que significava dizer a igualdade de direitos entre os homens e as mulheres. Falar em emancipação da mulher. No entanto, é bom observar que os espíritos fazem essa distinção. Igualdade de direitos, sim, mas não de funções. Por aquelas aptidões de que falamos, é natural que o homem se dedique mais ao exterior e a mulher mais ao interior, o que não impede que venhamos a trocar de papéis e aprender uns com os outros. Para isso convivemos. Para isso Deus instituiu a família, a convivência entre as pessoas, e socialmente também fora do próprio núcleo familiar. E nesta condição devemos aprender. A doutrina espírita nos possibilita, acima de tudo, ter uma visão de cima, no sentido de observar a visão do espírito,
e compreender que essas situações passageiras, transitórias, vêm auxílio sempre ao nosso aprendizado, sempre ao nosso progresso. O fato histórico da ressurreição, indicando renovação, é um convite permanente a cada um de nós para esse exercício. É como se no calendário, e aí nós espíritas podemos interpretar nesse sentido, o calendário, fosse uma etapa para essa reflexão. Renovar a nossa maneira de ser, de agir, de pensar, de nos colocarmos frente às pessoas. Exercitar mais a espiritualidade através desse sentido de sensibilidade e intuitividade frente às coisas. Da mesma forma, o convite às mulheres que busquem cada vez mais, sim, a sua emancipação, mas mantendo tudo aquilo que caracteriza o que há de melhor e de mais saudável na figura feminina. Não é à toa que Deus deu à mulher a possibilidade de procriar, de lançar novas almas ao mundo e de ser a primeira educadora. Não devemos jamais ignorar essa questão, de que tudo aquilo que significa progresso para a humanidade, no seu sentido, no seu aspecto espiritual, passa pela mão das mulheres. E que nós, homens, temos também grande contribuição a dar, desde o lar, participando de fato da vida familiar, assim como na vida social, não nos preocupando apenas com o progresso de ordem material, mas em levar valores naquilo que fazemos, em trazer dentro da ideia de uma sociedade, sim, mais justa, mas não apenas mais justa para o nosso grupo, para o nosso clã, mas para todos aqueles que compartilham a existência conosco, entendendo que a lei do amor não faz distinção, nem de raça, nem de sexo, nem de cor, nem nenhuma posição social, que nos possibilita sempre o crescimento, desde que tenhamos por base, por referência, essa figura de Jesus de Nazaré, que psicologicamente poderemos dizer nem masculino nem feminino, um espírito puro e perfeito encarnado entre nós. Se formos estudar, por exemplo, a série psicológica de Joana de Ângeles, nas psicografias de Divaldo Pereira Franco, ali ela trata sobre esse assunto, tomando por base os próprios estudos de Carl Gustav Jung, foi o fundador da chamada psicanálise analítica. Discípulo de Freud, ele deu continuidade a esses trabalhos. E Joana de Ângeles trata, segundo a terminologia usada por este psicanalista, sobre a anima, que seria essa parte feminina, da psicologia feminina, do animus, que seria a parte masculina, que fala sobre a existência do self, que para nós espíritas indica a consciência. Questão de número 621 da obra O Livro dos Espíritos pergunta Kardec, onde está escrita a lei de Deus e qual é a resposta dos espíritos? Na consciência. Fundamentalmente somos nós espíritos, independente da condição em que nos encontramos. E não está nenhuma polaridade, nem a outra, esta nossa realidade primordial. E sim no self, na consciência. Lá encontraremos a harmonização. Jesus foi a personificação disto. Viveu entre nós nenhuma polaridade, nem na outra. Viveu com a sua consciência. E por isso era tão verdadeiro e tão genuíno em tudo aquilo que ele falava, em tudo aquilo que ensinava, em tudo que exemplificou. Há um texto que citarei para encerrar, já voltando à nossa cultura popular, do compositor brasileiro Gilberto Gil. No ano de 1979, ele compôs uma canção chamada Super-Homem, a canção, em que ele diz o seguinte: um dia, vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter. Que nada. Minha porção mulher que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora. É a que me faz viver. Quem dera, pudesse o homem compreender, ó mãe, quem dera, ser no verão o apogeu da primavera e só por ela ser. Quem sabe, o super-homem venha nos restituir a glória
mudando como um Deus o curso da história por causa da mulher. E por causa da mulher e por causa dos homens, as almas ainda são lançadas a este mundo, reencarnam aqui, nos corpos frágeis das crianças. E como disse certa vez um escritor, as crianças são um atestado para o mundo de que Deus não perdeu a esperança nos homens. Muita paz e muita luz a todos. Vamos orar. Passando para a segunda parte dos nossos trabalhos, mantendo a tranquilidade e a harmonia do nosso ambiente, vamos nos afinizando com as energias positivas, saudáveis que o plano espiritual derrama sobre esta casa, sobre este ambiente. Que ao adentrarmos as câmaras de passe, nos coloquemos em posição receptiva, para assimilarmos para o nosso organismo físico e para o nosso corpo espiritual as energias refazedoras, para que possamos levar isto para o ambiente externo, para o convívio com os nossos familiares. Que Deus esteja conosco em nossas atividades e que Jesus, o nosso Mestre amado e maior, conosco hoje e sempre. Que assim seja. Eu só gostaria de fazer um lembrete. Enquanto eu elaborava essa palestra durante a semana, eu lembrei muito sobre um companheiro espírita que desencarnou no final do ano passado, que por muitas vezes tive o privilégio de conversar, de ter o convívio, em que uma palestra há uns anos atrás, que eu fiz também a respeito da ressurreição, que eu tratava sobre aspectos dessa ressurreição, ele estava presente aqui no Bezerra de Menezes, e ao final ele me disse uma frase que me embarcou bastante. Ele disse assim: fale sempre sobre Jesus. Esse companheiro a quem eu dedico a palestra de hoje é o senhor Elvésio Fagione. Muito obrigado.